Vamos falar aqui um pouquinho sobre economia agora, aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Vamos começar falando sobre os microempreendedores individuais, os MEIs que têm até o dia 30 de janeiro para regularizar suas pendências junto à Receita Federal e também aos órgãos municipais e estaduais. É um prazo que é fundamental para evitar multas, juros e até o cancelamento do CNPJ. A gente faz esse alerta porque entre as principais obrigações estão o pagamento de boletos em atraso do DAS, a entrega de declarações anuais e a atualização de dados cadastrais. O impacto econômico disso é muito amplo também, não é? Caso um grande número de MEIs não consiga regularizar as suas pendências dentro desse prazo, especialmente para o mercado de crédito, para a economia local, não é? Sem dúvida, Daniel. Hoje em dia, esses microempreendedores são muito importantes para a economia. Muita gente fugindo, no fundo, da CLT, né? Algumas pessoas de esquerda, alguns sindicatos ainda ficam enaltecendo, né, nosso regime aí do CLT, lá desde a era Vargas, inspirado no regime fascista de Mussolini, na Carta dell'Alvoro, né? Muitas conquistas, muitas regalias que, na prática, durante vários anos, levaram milhões de trabalhadores brasileiros para a informalidade ou para o desemprego. Então, a criação dos MEIs, né, desses vários pequenos microempreendedores, né, surge meio que para compensar, né, essa situação de asfixia causada pela CLT. E é preocupante quando a gente vê a situação de vários desses MEIs aí, a situação é complicada, né? Então isso tem a ver com uma economia difícil, tem a ver com situações que muitas vezes os indicadores oficiais do governo talvez não capturem. Vou trazer para a nossa conversa aqui sobre economia também, Rodrigo Constantino, nosso economista, sempre convidado semanalmente aqui no Jornal da Oeste, primeira edição, Alexandre Bertoncello. Muito bom dia para você, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Daniel, bom dia, Consta, é um prazer estar aqui. Na nossa roda de conversa aqui sobre economia, eu quero começar falando com você sobre esse possível acordo entre União Europeia e Mercosul. Quais setores da economia brasileira devem ser mais impactados por esse acordo comercial, na sua análise? Como essa nova dinâmica pode alterar o saldo da balança comercial do país nos próximos meses e também, obviamente, nos próximos anos, Bertoncello? Bom, primeiro, todo acordo é bem-vindo, eu fico muito feliz de ele ter acontecido, mas talvez a gente vá ficar um pouco frustrado com a dinâmica. Ele será assinado provavelmente no Paraguai agora, que é o ITA, né, que é o acordo em si, mas depois vai ao Parlamento Europeu, tem que ser aprovado ali e depois tem que ser aprovado no Congresso de cada país. Então, ele aconteceu o acordo porque nós não tínhamos 5 países contra, né, ou 20% da população europeia. Ao mesmo tempo, a gente tem que vencer a etapa do parlamento e depois de cada congresso de cada país. Mas, no caso brasileiro, 2 setores ganham de uma maneira muito expressiva. Primeiro, o agronegócio, que abre mais um grande mercado, e depois a chance da indústria nacional de fazer parte da cadeia de suprimentos mundial. As indústrias brasileiras que se integrarem com o setor industrial e químico europeu podem ganhar escala e qualidade. Agora, eu vou trazer um outro ponto aqui a respeito desse assunto para o Rodrigo Constantino. Consta, como é que o Brasil pode se preparar para evitar que esse acordo com a União Europeia se torne uma via de mão única beneficiando majoritariamente as exportações europeias, em detrimento da nossa indústria, da indústria nacional? Não tem milagre aqui, o Brasil precisa melhorar a competitividade. Era uma grande aposta que o ministro Paulo Guedes tinha nesse acordo, era que ia, de certa forma, pressionar o país a fazer as reformas necessárias. Melhorar a governança, melhorar a competitividade, reduzir o custo do Brasil, para se tornar mais competitivo, principalmente a indústria, né, que realmente corre perigo. Como o Alexandre estava dizendo, o agronegócio ele tem muito a ganhar com isso, abre mercado. Tanto é que o país mais resistente ao acordo na Europa era a França, porque ali o governo estava protegendo realmente os seus produtores rurais, que recebem muitos subsídios, são muito protegidos, de certa forma, pelo governo. Mas se o Brasil não fizer o dever de casa, se o Brasil não melhorar a sua competitividade, a indústria de base, vários outros setores vão ser prejudicados na frente, não vão ter condições de competir.
Isso precisa ficar muito claro, não tem milagre. Você fecha um acordo desse, é importante, 25 anos costurando, né? Mas você precisa dar continuidade às reformas, caso contrário, o Brasil não vai ficar muito contente com o acordo daqui para frente, não. Bertoncello, a gente já falou sobre os impactos para a indústria nacional. Vamos falar um pouquinho também sobre os impactos para o agro com esse acordo com a União Europeia. De que forma a eliminação das taxas de importação de 70% dos produtos agropecuários vendidos pelo Mercosul à União Europeia pode impulsionar o agronegócio brasileiro? Quais segmentos devem ser os principais beneficiados ou pressionados também por essa abertura de mercado, na sua análise? Então, nós temos o setor de proteína, que realmente é o maior beneficiado, seja ele carne bovina ou de frango, mas tem um detalhe no acordo que pouca gente está falando. Existem salvaguardas que podem prejudicar o crescimento. O que significa? O produto brasileiro do Mercosul não pode ser 8% menor do que aquele vendido na Europa. Isso quer dizer que para quem conseguir a cota vai conseguir vender o produto mais caro na Europa do que aqui no Brasil, mas as exportações do agronegócio brasileiro, ou do Mercosul, não pode crescer mais do que 8% ao ano. Então, se a gente for pegar a nossa cota de 99 mil toneladas de carne, ela não pode crescer mais, ela pode atingir essa cota, mas os atuais 50 mil toneladas só pode crescer 8% ao ano. Então, a Europa, de alguma maneira, não colocou cotas industriais aqui no Brasil, no Mercosul, de uma maneira geral, mas colocou cotas para o crescimento da agricultura do Mercosul dentro do mercado europeu. Então, principalmente proteína animal. Se a gente for pegar o setor de mel, também vai ser muito mel, açúcar e etanol vão ser beneficiados, conseguiram cotas com impostos menores, mas honestamente é um trabalho de longo prazo para conseguir realmente impactar o nosso agronegócio positivamente. Trazendo outro ponto para a nossa conversa contigo, Bertoncello, e também com Constantino, no ano passado o Brasil registrou a segunda maior saída de dólares da sua história, com um déficit no fluxo cambial de 33 bilhões e 310 milhões de dólares, segundo o Banco Central. O principal responsável pelo resultado foi o segmento financeiro. Aí eu pergunto a você, Alexandre, qual é o risco de que a combinação entre a saída recorde de dólares e a valorização artificial do real, sustentada por juros altos, crie uma distorção na economia brasileira e aumente ainda mais a vulnerabilidade do país a choques, impactos externos? A economia brasileira está sendo construída sobre palafitas, né? O Banco Central está, de alguma maneira, com aqueles empréstimos em linha para o setor bancário, mantendo o dólar, defendendo a moeda, que é o papel do Banco Central, mas juros altos, com empréstimos em linha, só para a audiência entender, o Banco Central empresta para um banco brasileiro a juros americanos, 4% ao ano, dólares. Então eu te dou 100 milhões de dólares, você tem que me devolver daqui a 3 meses 100 milhões de dólares mais os juros. O banco transforma esse dólar em real, aplica aqui a 15% e lucra. Então o setor bancário vem lucrando com esse dólar artificial. De alguma maneira é melhor para o banco trabalhar com o Banco Central do que com a economia real, enquanto que o empresário, que precisa de capital de giro, que precisa de crédito, está pegando juros aí a 20%, 25% ao ano quando consegue pegar. Essa combinação destrói a economia real e favorece o mercado financeiro ligado ao governo. Quando alguém soltar a mão de alguém, o dólar explode e aí a gente tem uma economia real fraca e uma parte financeira ruim. Afinal, vale a reflexão. Se você tem uma saída recorde de dólares, quer dizer que quem entende de economia, que tem o dinheiro na mão, está mandando embora. Alguma coisa está acontecendo, Daniel. Haverá sinais, são sinais.